Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Heloísa Pedrosa, que começa agora pelo canal 32.1 TH+ TV, canal 522 da Claro TV e também pelo YouTube, programa Heloísa Pedrosa para você. A gente vai fazer hoje com você um tour que começa de Ribeirão, na área onde tem tecnologia e inovação. Vamos passear por lançamentos de livro e também a São Paulo, é isso mesmo. O programa Heloísa Pedrosa começa com uma visita que a gente fez no Dabi Business Park, isso mesmo. Esse que é um espaço reconhecido em nível internacional sobre as inteligências de mercado e tecnologia que está bem aqui em Ribeirão Preto. Vamos lá com a gente que você vai adorar conhecer essa matéria exclusiva. Também participamos e foi muito bacana conhecer o lançamento do livro A Virada e, junto com ele, participar do evento do Conselho Secreto, onde, inclusive, palestrantes estiveram presentes para falar sobre motivação, produtividade. Está incrível a matéria e com entrevistas exclusivas. Vem comigo que está muito bom. E não satisfeita, resolvi pegar a van junto com o pessoal da imprensa e fomos lá prestigiar em São Paulo, no Centro Cultural do Banco do Brasil, o Papo João Rock. E olha, quanta novidade, quanto aprendizado e, como sempre, gente, quanta humildade a gente vê no meio dessa moçada que tem aí seus milhões de seguidores e que está fazendo a cabeça de muito jovem com música. É muito bacana e o Papo João Rock, primeira versão em São Paulo. Esse que é um grande festival que acontecerá aqui em Ribeirão Preto, agora em junho, que você também não vai perder e a gente também não. Vamos estar lá para entrevistas exclusivas. Então vem comigo e você já sabe, 981234000 é o telefone, o WhatsApp do programa Heloísa Pedrosa. Fala com a gente, manda perguntas, manda sugestões de pauta, que é sempre muito bom e muito obrigada pela sua participação. 981234000. O programa Heloísa Pedrosa, você assistiu, quer compartilhar para pessoas de fora de Ribeirão, fora da região, você pode mandar para quem estiver para fora do Brasil, porque ele está no YouTube. Isso mesmo, o programa Heloísa Pedrosa, basta você digitar lá, Heloísa Pedrosa, que você vai encontrar todos os programas que a gente traz para você aqui pela TH+ TV. Eu, Heloísa Pedrosa, fico muito grata pela sua audiência. E vamos lá que o programa já começou. Confiança eu tenho de sobra. Não pintou como um sonho, não. E quando o assunto é sorriso, eu só confio na Oral Unique. Só ela sabe como me fazer feliz. Estrutura moderna, equipamentos de última geração, tratamentos inovadores e implantes, profissionais altamente qualificados. São mais de 300 unidades por todo o Brasil. Tem sempre uma bem pertinho de você. Vem conhecer o poder de um sorriso. Agende já sua consulta. O programa Heloísa Pedrosa quer te levar a conhecer sempre mais de Ribeirão Preto. E que tal você conhecer um dos espaços que talvez sejam diferenciados para você que não conhece, o Dabi Business Park. Vamos comigo que a matéria vai estar incrível. E para guiar a gente nessa grande aventura que é conhecer o Dabi Business Park, é ele, Eduardo Brondi, que cuida de perto das coisas que acontecem por aqui. Ele é o gestor, ele é o amigo, com certeza, daqueles que nas empresas precisam fazer os negócios acontecerem por aqui, montar os eventos. Será que é para tudo isso mesmo, Eduardo? Para isso também, né, Heloísa? Mas vamos junto conhecer o Dabi hoje. Para a gente que vai conhecer o Dabi, eu quero que ele comece contando para a gente um pouquinho da história. Bom, são mais de 3 anos que Ribeirão tem vocês como uma estrutura presente para grandes negócios, grandes eventos, inovação, mas é você que vai contar para a gente. De repente, como é que essa ideia surge, como é que Ribeirão Preto se torna a cidade que o Dabi Business Park nasce? Legal, legal. O Dabi hoje tem 3 anos de operação, mas a história é bem mais antiga, né? Hoje é um grande centro empresarial, é um hub de inovação, um importante ator no ecossistema de inovação de Ribeirão. Mas a história é da década de 70, né? Esse prédio, na verdade, o que nós fizemos foi um retrofit da antiga fábrica da Dabi Atlante, né? Que teve uma importância histórica muito grande para a industrialização de Ribeirão. E operou aqui até mais ou menos 2017. Daí para frente foi todo esse processo de remodelar e retransformar esse ambiente. Por que, de repente,
esse movimento vem para Ribeirão Preto? Por que que, de repente, essa característica vem acontecer com a gente aqui? Eu tenho certeza que Ribeirão é sempre uma cidade com muitas histórias de inovação, de percepção de oportunidades de mercado. Mas conta melhor para a gente. De repente, a gente copiou quem? A gente se inspirou em quem? Era uma vontade antiga que, de repente, só deu certo nesses últimos 3 anos? Como é que foi, Eduardo? Na verdade, foi entender a possibilidade do que esse imóvel tinha, né? Então, acho que era uma grande característica dele, era a possibilidade de encher de pessoas. Quando você olha para o mercado de Ribeirão, poxa, você já tem vários shoppings consolidados, né, muito bem estruturados, e o Ribeirão era carente de uma área empresarial, né, onde as empresas pudessem vir aqui, colaborar em conjunto e crescer. Então, daí que nasce a ideia do Dabi Business Park. Bom, então a gente está seguindo uma grande tendência que não é porque é Ribeirão Preto, Isso. é uma tendência de um mercado mundial, é isso? Exato, exato. A gente vê isso em outros lugares, né? Então, para o Dabi ser construído, ele foi estudado muito, tá? Então, tivemos a possibilidade de viajar mundo afora, entender o que estava acontecendo fora, olhar os mercados referência. Então, por exemplo, São Paulo, né, que é o principal ponto do Brasil, Florianópolis, um grande centro de inovação. Então, o que a gente tentou fazer é replicar um pouquinho, juntar das coisas positivas, adaptar para o nosso mercado, né? Ribeirão tem uma vertical extremamente importante que é o agronegócio, né? Então, como que a gente consegue trazer a importância e a relevância do agro para cá também? Aí uma grande questão que eu já ia te cutucar, né? Porque a gente vive numa região que tem toda uma história, né? Começa com o café, aí vem a cana-de-açúcar, então a gente já sabe que a relação do interior também tem muito a ver com isso. Pensar na questão do agro, na questão da plantação, né? Dos commodities, um monte de coisa que tem por aqui. Mas quando a gente olha o Dabi, a impressão que dá é que não é só agro que o povo respira por aqui, porque a gente está falando de tecnologia. Mas o que as pessoas às vezes se confundem é que o problema não é se é do agro, não, né? O assunto é tecnologia, o assunto é inovação, o assunto é gente, não é isso, Eduardo? Exatamente, você tocou no ponto. O assunto é gente. É esse o ponto. Então, assim, o Dabi se propõe a ser um elo, uma ponte entre as pessoas. O agro, naturalmente, ele é um setor muito desenvolvido em Ribeirão, em região. Então, claro que ele vai ter um peso importante. Mas hoje são mais de 100 empresas. E essas 100 empresas de diversos setores, diversos tamanhos. E elas vêm para cá, muitas, pensando exatamente na possibilidade de se conectar. E quando o assunto é conexão, vamos ver, porque tem ambientes onde parece que conexão é o porquê. Vamos lá dar uma olhada? Mas eu quero saber, afinal de contas, quando a gente vem para esses lugares que se fala de tecnologia e inovação, eu quero saber cadê a geladeira de cerveja, cadê o pebolinho, o game, que negócio é esse? Cadê? Bom, Heloísa, na verdade, assim, né? O Dabi ele acaba trazendo para si a cultura das empresas que estão aqui dentro. Né? Então, assim, não deixa de ser um mundo corporativo, onde o resultado importa muito, claro. Né? Então, o que a gente tenta trazer é um ambiente agradável, confortável para todo mundo. As suas culturas peculiares ou particulares, cada empresa vai ter do seu jeito. Então, claro, você tem empresa aqui que tem o seu pembolim, que tem o seu videogame, né? Que tem a sua geladeira de cerveja, sim, claro que tem. Mas num ambiente onde você recebe pessoas do mundo inteiro, a gente tem um ambiente de integração. Então, muito mais que um ambiente totalmente descontraído, é um ambiente que integra, né? Então, esse espaço que a gente está aqui é um espaço com essa finalidade, é um espaço de conteúdo, onde as pessoas, né, que convivem aqui, as empresas, elas propõem passar a transferir, compartilhar conteúdo com os demais residentes daqui. É engraçado que a hora que você está falando sobre essa questão de ser um espaço de integração, caiu a ficha para mim, né? Porque quando você fala com o mundo inteiro, primeiro, você está falando de um mundo que tem fuso horário diferente, né? Em que realmente não se come arroz e feijão. Não se toma cerveja gelada, por exemplo. E aí essas pessoas estão trabalhando juntas, integrando projetos. E uma das coisas que você também me lembra, que vale muito a pena a gente estar conversando com quem está nos vendo aqui nesse bate-papo, é que produtividade é uma palavra que mudou bastante de uns anos para cá, porque antes se entendia muito que hora trabalhada era garantia de produtividade. Quando chegou a pandemia, um monte de gente de repente teve que recuar para fora dos espaços empresariais e ficar no home office. E aí começou a se questionar muito se de repente era trabalhando das 8 às 18 que a produtividade acontecia, porque para algumas pessoas não acontecia. Será que o Dabi de repente cruzou essas fronteiras todas?
A gente teve um medo, né? Porque o Dabi ele é construído e pensado exatamente durante a pandemia. Né? No momento onde todo mundo estava indo para o home office, a gente estava propondo um espaço de conexão. Mas hoje o que a gente vê é que a aposta foi correta. Né? Então, um ambiente desse, ele consegue trazer produtividade que não está relacionado a hora a hora. Está relacionado à conexão, a fazer negócios, a trazer skills, né? Trazer habilidades através dessas conexões que não necessariamente aquela empresa tem no dia a dia. Então, isso é muito importante e vem sendo uma estratégia vencedora para as empresas que estão aqui. Nesse lugar que a gente está aqui, que é muito interessante, a gente vê que é uma estrutura para recepcionar, de repente, o quê? Palestra, um workshop, trabalhar com uma coisa mais coletiva. Assim como eu sei que você tem os auditórios, que a gente vai estar mostrando nos espaços dos inserts do programa. E como é que isso vem acontecendo aqui no Dabi? De repente, como é que vão surgindo eventos? Como é que vocês vão se integrando a essas agendas, né? Que no mundo inteiro aí tem demandas, né? Eu fico imaginando que aqui deve passar um monte de coisa. Ambiente, sustentabilidade, inovação, tecnologia, gente. Conta um pouquinho de algumas coisas interessantes que você até diria assim, poxa, deixou saudades aqui no Dabi, valeu muito, de repente fez parte, não volta mais, ou faz parte todo ano. Não, a realização de eventos é talvez um dos principais pilares do Dabi. Né? É a possibilidade de trazer pessoas novas, com cabeças novas, para pensar diferente e se conectar. Então, nesses últimos 3 anos já foram mais de 600 eventos. 600 eventos? 600 eventos somente nesse lugar. Eventos esses 100% gratuitos e abertos à população de uma maneira geral, com conteúdos que vão de tecnologia à temática ambiental, como o nosso Fórum ESG, que nasce aqui dentro do Dabi, hoje é onde o fórum se desenvolve, né, que é o principal instrumento de discussão da temática ambiental hoje em Ribeirão Preto. Então, são pontos que a gente valoriza demais, são os eventos. Então, a gente vai falar de cultura, vamos falar de pessoas, e de novo, eventos abertos à comunidade totalmente gratuitos. Isso, aliás, era uma grande curiosidade, porque eu fico imaginando, quando você tem um monte de empresas e estando oportunamente muito próximas no sentido real, né? Usando um banheiro, usando um lugar para tomar café, cruzando no estacionamento, né? Então, realmente não é tão o espaço físico que as separa. E pensando que muitas vezes elas têm conexões, eu queria entender, e aí você começou a me responder, como é que de repente uma pessoa que está para fora aqui das portas do Dabi, né? Um estudante, uma estudante, né? Um empresário de pequeno, micro porte, de que maneira que vocês vão cruzando as oportunidades para essas pessoas. Então você fala dos movimentos que são da agenda aí gratuita, mas você entende que as empresas também curtem, de repente, compartilhar um pouco com os anônimos do dia a dia? Com certeza curtem. Né? Então o que a gente aprendeu nesses anos é que esse espaço é um espaço diverso, eclético, né, heterogêneo, e esse pequeno empresário é extremamente bem-vindo. Ele pode habitar aqui diariamente, ele não tem problema nenhum, claro que tem uma sistemática toda própria para ele, mas ele pode ser um que a gente chama de mensalista, né? Ele vai habitar, ele vai se conectar com grandes pessoas que vão estar vindo aqui contribuir e compartilhar conhecimento, ou com pessoas que sejam interessantes para ele, um diretor de uma empresa, né? um RH. Então, é assim que começa essas conexões. Com relação a jovens, o que nós temos hoje são alguns programas especiais, programas para capacitação, e todos feitos através de parceiros. São empresas que estão aqui no Dabi, que cedem, né, que contribuem com a comunidade, seja, por exemplo, para empreendedorismo, capacitação de jovens de baixa renda. Então, são ações existentes hoje que a comunidade faz acontecer. E o seu assunto é a gente entender como é que a gente aprende mais e conhece mais. Estou sabendo que tem uma área meio secreta aqui, tem um nome de Área 51, é isso? É isso mesmo, vamos lá conhecer. Não, peraí, então a Área 51, eu pensava que era muito mais de medo, que tinha muito mais coisa aqui que a gente não podia conhecer, mas já vi que é um espaço de integração interessantíssimo. Conta pra gente o que afinal de contas, é a Área 51, Edu. Não tem nada de medo, não, pelo contrário. Aqui é um ambiente acolhedor. Na verdade, a Área 51 é uma grande brincadeira, né, com a base americana, etc. Mas é a área de inovação aberta. É onde as empresas vêm para cá
para pensar e tentar, em parceria, em conjunto, em comunidade, resolver seus problemas do dia a dia, suas dores, suas dificuldades. Mas agora tem que contar para a gente a história da Área 51. Me conta como é que, de repente, o nome é Área 51. Porque a gente já sabe que criatividade é uma marca que vocês estão aqui usando e abusando para poder mostrar que isso é conexão com o novo, não é? Como a gente está falando de inovação, né, de tecnologia, né, sempre remete a essa coisa né, de segredos, que aqui não tem nada disso, né, mas na verdade foi uma grande brincadeira. Né, esses espaços, as áreas aqui do Dabi são exatamente determinadas por áreas. Essa era a área 51 e durante todo o projeto de construção do modelo que a gente iria atuar, acabou ficando o nome. Né? Então, claro, a gente faz a referência à base, né, à tecnologia, à inovação, a partir do nome. Então, todas as temáticas, os trabalhos que são desenvolvidos, os projetos, usam essa temática também. E fala um pouquinho mais de algumas boas histórias da Área 51. A Área 51 ela já está atuando há 3 anos, né? Então são 3 anos que a gente conseguiu implementar um modelo que é um modelo de sucesso hoje já em Ribeirão. Né? Então um grande projeto é o Dabi Start Me Up, que é um projeto onde a gente chama startups, né? Chama empresas e tecnologias inovadoras para resolver os problemas das empresas que estão aqui dentro. Né? Então ela já está consolidada, já vamos para a 4ª temporada, já foram mais de 20 startups incubadas aqui, né? Passaram por mentorias, por assessoria, por um trabalho conjunto de tentar trazer as soluções que eles estavam tendo como inovação para as empresas que estão aqui. Tá aí uma palavra que muitas vezes, para quem não é mesmo do mundo, não só do corporativo, mas principalmente quando a temática da startup começou a surgir, como a história do Vale do Silício, né? Aliás, tem gente que só descobriu o Vale do Silício depois do Facebook. E aí a gente entendeu que, bem ou mal, já faz parte da cultura, as pessoas quererem, com curiosidade, entender um pouco mais desse linguajar. E você usou uma expressão que é incubadora, né? E essa é uma cultura muito interessante desse universo, né, que as startups são aí, né? Primeiro, por que as pessoas chamam uma empresa de startup? A startup vai variar um pouco a temática, mas na realidade o que a gente pode resumir é que são pessoas ou pequenas empresas que têm ideias inovadoras. Né? Tem soluções que vão poder contribuir para o dia a dia de outras organizações. Então, basicamente, isso é uma startup. E como uma startup, geralmente, ela nasce pequena, ela tem toda uma demanda de orientação, e aí esse processo de incubação, né, com parceiros que vão poder aconselhar como ela crescer, e você vai precisar de capital. Né? Então, naturalmente, você vai precisar de uma empresa investidora, uma empresa que vai auxiliar aquela startup a guiar tração, né? A ter tração no dia a dia dos seus negócios e poder evoluir. Gostei disso, hein? Mas a gente fala da Área 51 e de tudo que o Dabi Business Park tem de diferencial aqui por Ribeirão Preto. Agora, afinal de contas, quando a gente chega nesse ponto da conversa e a gente precisa já começar a se despedir, eu quero saber quais são os planos para o futuro. Fiquei sabendo, então, que hoje são 22 mil metros ocupados de área. Será que está cabendo tanta inovação, tanta tecnologia, tanta empresa? Está faltando espaço. Está faltando espaço, né? Então acho que o Dabi hoje se consolidou e a gente vê com muita alegria, né, o fato de que não existem mais áreas para locação. Né? Então é um espaço de áreas locáveis e hoje está totalmente tomado. Então a nossa ideia, obviamente, é pensar no futuro com o crescimento do Dabi. Então significa que Dabi Ribeirão Preto, o casamento está perfeito, então? Muito bem, está indo muito bem. Então é isso aí. O programa Heloísa Pedrosa, como sempre, te trazendo para viver experiências diferenciadas. Espero que essa você que anotou na agenda tenha gostado. E se você quiser saber mais aqui do Dabi, Edu, quando alguém quer saber do Dabi, a gente tem o site. Como é que a pessoa faz para se comunicar com vocês? Eu sei que tem visitas guiadas, não é isso? Tem visita guiada até com o nosso robozinho. Né? Então o robô pode ajudar nas visitas guiadas, mas acho que o caminho mais fácil é através do nosso site, né? dabibusinesspark.com.br. Lá você vai ter um telefone, um acesso via um chatbot, e a gente vai conversar com você, seja para eventos, para locação, né? Para fazer essas integrações, todos os eventos que acontecem aqui dentro. Então acho que é o canal mais fácil. Toma nota? Gostou? Programa Heloísa Pedrosa, como sempre, te levando para fazer de Ribeirão Preto um espaço e um cenário para você admirar cada vez mais. Eita, cidadezinha boa essa Ribeirão, né? Du, obrigada por tudo e quero voltar mais, combinado? Sempre bem-vinda, obrigado. Matar a fome, Caldeirão Furado, restaurante Choperia.
Muita variedade de pratos, a comida caseira com aquele tempero muito gostoso e a suculência que faz a diferença de um bom prato. Porções deliciosas para toda a família. No Caldeirão Furado você mata a fome porque as porções e assim como os pratos servem muito bem. Venha para o Caldeirão Furado no Shopping Iguatemi, Shopping Santa Úrsula. Programa Heloísa Pedrosa hoje com você aqui no espaço do Hotel Matiz. Está acontecendo a edição Conselho Secreto, com palestrantes e lançamento do livro A Virada. Vem comigo que a matéria está incrível, bem. Conselho Secreto, que nome diferente e que hoje não mais tão secreto, porque estão aí às portas com muita gente, empresários e empresárias, podendo aprender, entender e também tem lançamento de livro. Começa comigo, Fernando, depois eu quero saber mais do Marcos, que eu já sei que ele já ganhou aí uma mudança de cargo do Conselho Secreto. Fernando Souza Brasil, idealizador, autor, mentor, palestrante. Como é que, de repente, o Conselho Secreto se tornou para você uma importante ferramenta e você, idealizando, quis colocar isso aqui para nós? E hoje aqui, um grande evento. O Conselho Secreto é muito mais do que um projeto, é o que nasceu no nosso coração para principalmente unir os empresários, esse ser tão solitário, na verdade. Então, criar essa matilha dos conselheiros, empresários que vêm compartilhar um com o outro. Você falou, Heloísa, sobre o novo cargo do Pontes. O Pontes é meu sócio no Conselho Secreto, foi a primeira pessoa que nós convidamos para fazer parte desse projeto e hoje ele tem uma grande responsabilidade, que nós já vamos falar sobre isso, porque o Conselho agora está expandindo para outras regiões, para outras cidades. Já atinge centenas de dezenas de centenas de pessoas aqui em Ribeirão Preto e agora começa a ganhar o Brasil. Quando a gente vai ouvindo esse negócio de andar pelo Brasil, eu gosto muito. Também sei que aqui tem tanta gente metida internacional, porque sucesso é uma coisa viciante, né? Aprendeu a fazer, vai espalhando, compartilhando. Fernando Souza foi, então, uma conexão, Marcos. Você também, com a sua empresa, foi se interessando, foi criando junto essa matilha, né? Como disse ele, do Conselho Secreto. E agora responsável, CEO, né? Conta pra gente como é que se dá essa honraria toda. Já estava preparado esse susto que você tomou ali? Ou você foi assim, não, Elo, não sabia mais ou menos? Conta pra gente um pouquinho de agora se tornar CEO. Elô, que prazer poder estar falando com você, com todos que nos assistem. Olha, o Conselho Secreto, ele sentiu a necessidade de estar cada vez mais estruturado para essa expansão. Então, como o cargo ele vem fruto do trabalho que nós já realizamos, é um pouco mais tranquilo e eu fico honrado com esse convite do Fernando. E assim, o nosso objetivo é servir. Tudo que nós fazemos é para servir o empresário, a família, e atingindo o empresário, você atinge a família, o colaborador, e você atinge a sociedade também, né, através das nossas ações sociais. Então, eu tenho certeza que tudo que a gente viveu até agora é só o começo daquilo que ainda viveremos e até onde chegaremos. Quando a gente está falando de Conselho Secreto, a gente também está falando do lançamento de livro. Fernando, conte-nos, como que de repente você consegue trazer para perto de você pessoas tão importantes, com vivências tão ricas, para estarem compondo esse que também certamente vai se tornar um best-seller, A Virada. Livro, ele é algo que traz para a eternidade, né? Livro é muito mais do que deixar ali um aprendizado, é deixar um legado. E se deu por conta do network. Hoje nós temos pessoas conectadas em várias regiões do país, em vários países. Inclusive tem participações nesse livro A Virada, desde o Japão em todas as regiões do país. Então era uma vontade que nós tínhamos de levar um pouco da nossa história, da nossa vivência, só que tem pessoas maravilhosas que também precisam compartilhar isto, né? O Marcos Pontes é um deles, a Aline Sávio, escritora best-seller, também Sofia Martins, outra best-seller,
Janguier Diniz é o prefaciador desse livro, empresário multisserial, internacional, e tem hoje a maior empresa de educação do Brasil. Fez isso para nós que é uma honraria muito grande, né? Fazer o nosso prefácio. Então, Conselho Secreto agora também tem uma editora e começa a lançar os melhores mentes do Brasil. Coautor, mas você tá também de CEO, coautor, tá demais esse Marcos Pontes. Diga para mim em algumas palavras como você conseguiu, pensando no seu capítulo, deixar seu recado sobre a virada. Elô, eu acredito que a virada, ela na verdade, ela não é apenas um momento, às vezes é, mas eu acredito que existem chaves que são nossos comportamentos para que a gente possa viver. Então ali eu pude compartilhar alguns comportamentos que eu busco ter ao longo da minha vida que foi abrindo chaves para que cada vez mais portas se abrissem, mais projetos. E para você conferir todos os detalhes, tem que comprar o livro A Virada. E é isso aí. Fernando Souza Brasil, Marcos Pontes, Conselho Secreto. Guardou 3 nomes? Ponto. Vamos começar, que é daí em diante, que já tem uma boa virada. E vamos conhecer mais do evento, porque tem palestra e a gente quer saber mais como é que está acontecendo. Está maravilhoso. Inclusive, a Aline Salve, palestrante internacional, fez a primeira palestra hoje de abertura. E tem mais Cláudia Citrone, com uma história extraordinária de virada de vida, tanto profissional como pessoal, e uma virada na saúde. Algo extraordinário. Hoje está emocionante. Está com um aprendizado gigantesco e muito network. Pessoas vão sair daqui hoje fazendo negócio, fazendo amigos e fortalecendo seus laços de fé e família. Bora, Conselho Secreto, now! Melquisedeque Pardim, já anote o nome dele, que é um empresário da moda masculina, loja de sorte aí no Ribeirão Shopping, aqui para nós em Ribeirão Preto. Bom, Melquisedeque, a gente já sabe que o empreendedorismo, o empreender, o empresariar negócios é uma demanda grande, sim, né? Sim. Como que você vem acompanhando, né, junto ao Conselho Secreto, essa parte de trabalhar para mentoria, para trazer, como hoje aqui no evento, ideias, sugestões e ferramentas para trabalhar com mais eficiência nos dias de hoje? Eu acredito que uma boa parte hoje do empresariado tem se despertado também para trabalhar a sua imagem, que é algo muito importante. Empreender são diversos fatores, né? Então, eu entendo que a imagem do empresário, ela tem que ser o primeiro impacto. Antes de se aproximar de alguém, eu visualizo essa pessoa. Então, a imagem é muito importante. E a de sorte, ela vem através desse segmento da moda masculina, tanto no casual como na alfaiataria, trazer opções diversas para várias ocasiões de negócios. E quando a gente está falando sobre negócios e imagem, o homem ele sempre tem uma conversa de negócios com base na formalidade, que é a camisa, o terno. Então você diz, poxa, primeiro eu imagino para poder colocar isso em andamento. Você acredita que no mundo de negócios, a ideia da imagem e o acolhimento, no sentido de gestão, gerência, casam juntos? Sim. Tem que andar junto, né? São vários os aspectos, como eu falei. Essa questão de desenvolvimento de todos os aspectos, seja da gestão, do conhecimento, da imagem, é tudo um conjunto, né? Essa obra que vai aperfeiçoar aí o desenvolvimento de todo empreendedor. E é isso, mais um pouquinho da gente que está aqui acompanhando esse grande evento, que é o Conselho Secreto de Ribeirão Preto, Melquisedeque Pardim. Gente, roupa masculina de sorte aqui, Ribeirão Shopping. Fica a dica. Obrigado. E aqui agora no evento do Conselho Secreto, a gente vai falar um pouquinho com ele, com o João Paulo, de uma empresa que é a Cash Carbon. Afinal de contas, sustentabilidade é uma pauta importante nos dias de hoje. João Paulo, como é que a gente fala dessa união entre o seu trabalho e o seu porquê aqui hoje no evento do Conselho Secreto? Olá, sim, essa agenda ESG, né, ela vem tomando conta do mercado do mundo. A minha empresa voltado especificamente para o mercado de crédito de carbono, né? A gente aí com uma nova legislação atingindo essas grandes indústrias, né, de achar um caminho de como fazer essa compensação, né? Então, o que o mercado hoje ele exige, a gente está pagando para essas pessoas não desmatarem mais, né? Então, isso é excelente e logo vai atingir pessoas comuns, como nós, né? Desde as compras de uma moto, de um carro, né? E a nossa empresa, graças a Deus, vem trabalhando num projeto muito legal, que é um projeto para a pecuária, que é o gado de baixo carbono, né? Porque o setor mais poluente do mundo não é o setor automobilístico, e sim o setor de pecuária. Então vai ser um projeto bem legal. Estou aqui através do Fernando, através do Conselho Secreto, que hoje eu tenho orgulho de anunciar que ele faz, que é sócio nosso, né? E vem unindo grandes pontes aí. Bom,
Quando você traz para a gente essa situação sobre o ESG, que realmente é uma pauta muito importante, como é que no dia a dia, eu que de repente penso que não, mas eu posso fazer parte dessa proposta e estar com vocês na Cash Carbon? Olha, o dia a dia é a gente se preocupar cada vez mais em consumir produtos de empresa que tem consciência socioambiental, né? Parece bobeira, mas a reciclagem do lixo, né? Tudo isso gera, né, problema para o clima. E basicamente é isso, cada vez mais esse assunto, né, do problema climático e sobre o mercado ele vem ficando mais aquecido, então as pessoas estão se preocupando em entender mais. Então logo, logo a gente vai trazer mais soluções plausíveis e efetivas para fazer uma diferença, né? Vai além eu falo, a gente tem uma empresa com propósito, vai além da sustentabilidade, existe uma responsabilidade social envolvida. Pronto. Conselho Secreto traz, João Paulo, para contar para você algo que já deveria ser assim, né? Da escola no dia a dia das pessoas, mas ainda não. Mas tomara que quando cada vez mais o ESG for se tornando uma conversa comum, que seja por isso. A gente está evoluindo para uma sociedade, um mundo melhor, né? Cada um fazendo a sua parte, né? O mundo está gritando ajuda, né? Então, a nossa empresa realmente, nos próximos anos, quer fazer diferença e, se Deus quiser, um reconhecimento internacional, porque a gente tem um trabalho bem único. Anotou? Pronto. Cash Carbon. Matheus, conte-nos mais, não nos esconda nada. Conselho Secreto, já não tão secreto, né? Um evento que acontece com muitas pessoas presentes, notoriedades, empresários, empresárias. E aí a gente está falando sobre produtividade, capacidade de empreender e empresariar com mais propósito. Conte pra gente, quando a gente fala hoje de Conselho Secreto, a gente está falando de uma plataforma, né? Para que pessoas possam trabalhar melhor, se unir, fazer um network de qualidade. Conta para mim, como é que é para você esse movimento? Bom, assim, primeiro que eu sou muito honrado por fazer parte desse movimento do Conselho Secreto. Para quem me conhece de perto, eu sempre falei que a nossa região sempre foi carente desse tipo de movimento. A gente sempre precisou de pessoas que tivessem essa visão, que entendessem que existem empresários de altíssima qualidade na nossa região e que esses empresários precisam se conectar de alguma forma. E que essa conexão vai gerar negócios, vai gerar parceria e crescimento também para a nossa região. Então, fazer parte do Conselho Secreto, que é, além, como você falou muito bem, é uma plataforma, mas eu acredito que ele é um propósito. Porque todo mundo que está aqui desde o início do evento sabe que está aqui ligado por propósito. O próprio evento já começa falando de propósito e eu acho isso muito importante. E quando você traz isso para pessoas que realmente têm uma mentalidade diferenciada, para empresários, pessoas que de repente precisam de outros empresários para fazer um networking de qualidade, eu acho isso muito surreal e para mim é uma honra muito grande fazer parte de tudo isso. Coautor? Não, ainda não. Ó, é que depois a gente vai entender mais sobre ser coautor, né? Porque hoje tem lançamento de livro aqui. Exatamente. Hoje tem surpresa, tem bastante coisa pra gente hoje. Então, bora lá, mais um pouquinho desse que é um evento que está marcando presença em Ribeirão Preto. Se é para falar de evento, se é para falar de quem faz evento, se é para falar de quem está na plataforma do Conselho Secreto, aqui a gente tem o Sandro Savenhago. Sandro, é importante essa parceria, essa união de propósitos? Isa, muito obrigado pela entrevista e ótima pergunta. É muito importante a gente estar inserido nesse ecossistema com empresas, empresários e fomentando novos negócios, como eu venho trazendo para Ribeirão também, que é a profissão do futuro, que é o isotécnico, que vai trabalhar com a fomentação de profissões, trabalhando com placas de isopor para construção de casa, na área da construção civil, né? Eu também sou empresário aqui em Ribeirão Preto, fabrico máquinas e equipamentos, já vendo para mais de 10 países, na área do agronegócio, equipamentos para construção civil, e mais uma empresa, mais um CNPJ entrando para o nosso ecossistema. É muito importante estar no meio de empresários, né, e fazendo esse network, porque isso traz muita credibilidade para quem está no negócio e para quem precisa de expandir. É assim que a gente está trazendo para você hoje um pouquinho do que está acontecendo nesse grande evento do Conselho Secreto. Vem. Palestrar para dividir com a gente conhecimento é a riqueza que Cláudia Citrone traz para a gente aqui no Conselho Secreto. Cláudia, ver você no palco, acompanhar o que você transmite de conhecimento, mostra que você tem muita força, além de muita beleza, simpatia, mas conta para a gente um pouquinho mais dos motivadores que levam você a falar com tanta competência sobre o que você acredita. A minha fé, porque foi a minha fé que me trouxe aqui, foi a minha fé que provou que o medo
eu fiz um tratamento, a quem acompanhou ali a palestra identificou que eu fiz um tratamento e eu tive muito medo quando eu recebi o diagnóstico. Mas quando a minha fé falou mais alto, é que eu mostrei para todo mundo que Deus, ele ensina que o medo não é a ausência, a fé não é a ausência do medo, é você ter medo e ir assim mesmo. Então a minha fé, acima de tudo, é o que me motivou, é o que me trouxe aqui, é o que me encorajou e me deu o resultado que eu tive. Quando você fala, então, dessa força e da fé, você vendo hoje aqui o Conselho Secreto, empresários, empresárias, o mundo corporativo, ele é um mundo que machuca, né? Como fazer para viver dentro dele a fé? É um mundo que machuca de verdade, porque eu também sou advogada, sei como é batalhar, a gente o tempo todo vende. E a gente vende também na nossa família e tudo, mas quando você chama Deus para caminhar com você, e é uma luta, tá? Você sangra às vezes. E você tem que falar assim, Deus, fica aqui comigo e enfrentar. É um enfrentamento. Não é fácil, realmente não é fácil, mas quando você assume essa postura, chama Deus para estar com você, sabendo que muitas vezes vai doer, mas você tem que caminhar, é isso. É isso. É uma parceria. É uma parceria que você se entrega, é uma entrega. Anotou a dica? Cláudia Citrone? É um sucesso. E a gente está aqui, ó, tendo a honra de trazê-la para o programa e você acompanhar. Cláudia Citrone, siga, conheça mais o trabalho dela. E vamos conhecer ela, Aline Salvin, que veio palestrar nesse grande evento do Conselho Secreto, mas acima de tudo dizer que é muito importante empoderamento feminino na prática. Empresária, autora de livro best-seller. Aline, como é que você consegue, nos ensine, em apenas palavras rápidas, o segredo de tanto sucesso, tanta simpatia? Heloísa, gratidão. Assim como você e a maior parte das mulheres, eu também sou multipotencial, então eu sou empresária, eu sou escritora, também sou apresentadora de TV, estive na Record News por 2 anos com Batalha das Startups e com Batalha dos Investidores, mas o que eu amo fazer, que está na minha veia, é o empreendedorismo. Então hoje eu tenho o Instituto de Desenvolvimento Pessoal e Profissional, ensino educação empreendedora, tenho também uma empresa que são de soluções sustentáveis lá do Japão, por isso estou embarcando amanhã para o Japão, para minha segunda aventura lá, e eu acredito que se você mantiver a sua essência, utilizar os seus talentos para trazer benefício para o próximo e ainda conseguir se manter em ótimos relacionamentos, em conexões, ser uma pessoa leve, de bom humor, alto astral, você consegue tudo que você quiser, não só no universo do empreendedorismo, mas na sua vida pessoal, relacionamento interpessoal e de uma forma geral. Quando você, então, se coloca multipotencial, a gente pode dizer que o caminho de um sucesso, né, sustentável é fazer as conexões virarem essa mão dupla, como você desenhou aí, Aline? Também, Heloísa, no entanto, existe uma grande diferença entre ser multipotencial e multitarefa. Ser multipotencial é você ir lapidando um talento de cada vez e ir se melhorando, aprimorando até ir para o próximo. Ser multitarefa é fazer tudo de uma vez. Então, a maior parte das pessoas confundem isso e sai fazendo tudo de uma vez. Eu, primeiro, fui empresária para depois me tornar mestre em comunicação, para depois me tornar apresentadora de TV, para depois me tornar autora best-seller e assim por diante. As pessoas olham para mim, um tapão na minha cara quando me dizem, nossa, mas você nasceu pronta. Gente, quando eu fui fazer, vou filmar em 2004, minha voz era de taquara rachada. O deputado acabou de elogiar a minha voz. Olha só, deputado, como é que é, né? Não nasci assim, não. E de lá para cá eu venho me aprimorando para que eu possa me tornar cada vez melhor comunicadora, apresentadora, palestrante. Sim, e nesse sentido, no universo do sucesso, das dicas que você traz muito forte é que as pessoas entendam que as conexões fazem parte. Não adianta você achar que você é e o outro tem que te ver como. Você tem que estar se movimentando, você falou sobre simpatia, sobre se posicionar. É isso, Aline? É isso. As pessoas falam, mas você tendo conhecimento, você praticando essa questão do aprendizado constante, lifelong learning, você já está em qualquer lugar. Não. Você precisa sim ser uma pessoa interessante, ter conhecimento, você precisa sim ter conexões e essas conexões você só conhece, você só se conecta de verdade, na maior parte das vezes,
quando não é a respeito de conhecimento, não é a respeito de quantos diplomas você tem, mas sim a respeito da atenção que você oferece para o próximo, mas sim a respeito da empatia. Então, as conexões acontecem quando você consegue ser leve, quando você consegue levar seus valores, seu propósito e ser empático com o próximo. Então, não é sobre ter um sorriso bonito, ser bonitinha e simpática e acabou. Não, você tem que ser inteligente, interessante, tem que abrir porta para o próximo, para que ele depois abra as portas para você. E é por isso que eu estou aqui, por conta das minhas conexões. Me conectei com Fernando Souza Brasil, há algum tempo atrás, em algumas palestras, me conectei com Claudinha Lucena. Tenho 2 mentorados que hoje, uma delas é minha sócia, que estão no Japão, participando da coautoria. Tudo isso devido a minha facilidade de comunicação, talvez, ou de conexão? Acredito que sim. Que aula! E agora vamos acompanhá-la, porque ela vai dar uma palestra, a gente vai pegar uma palhinha desse evento através da Aline Salve. Aline, muito obrigada, sucesso, quero vê-la mais e quero combinar para a gente conversar, tá bom? Bora, vamos sim, gratidão. A todos que estão aqui, parabéns, né? A gente se uniu, se fez, né? Faça chuva ou sol, estamos todos aqui. Eu sou a Heloísa Pedrosa, aqui em Ribeirão Preto eu me coloco à disposição para contribuir com o que eu melhor sei fazer, que é comunicação, né? E a comunicação eu pensei, bom, eu já comunico, então eu preciso dar a mão para muitas pessoas que têm mensagens lindas, sejam elas do campo do benefício do trabalho, corporativo, mensagens, divulgação, né? Assim, a palavra mais clara. Para isso eu criei palcos, né? Então eu tenho 2 programas de TV, né? Ambos que acontecem aqui na região em Ribeirão Preto, que é o canal TH+, que é a antiga TV Tati. Então eu tenho tanto um programa que vai ao ar todos os domingos, já são 5 anos, né, que ele está no ar, tem site, Instagram. É um programa de nome Heloísa Pedrosa, com o intuito justamente de ser uma revista, né? Assim como vai trazer a matéria aqui do nosso evento no próximo domingo, tá? Não percam, também vai ao ar pelo YouTube, Heloísa Pedrosa. E também tem um programa de empreendedorismo nas sextas-feiras, também no mesmo espaço do TH+. E tem o meu podcast. Não satisfeito em criar palcos, eu também loco, né? Porque eu tenho um estúdio audiovisual no espaço do Shopping Santa Úrsula, no 2º piso. Então, o que eu quero contribuir com todos vocês é com comunicação. Espaço de comunicação. E quando tiver com aquela sensação de, eu não sei se eu sei falar, vem falar que eu ajudo. É meu papel. Eu quero que vocês subam nesse palco da vida. E como disse a Cláudia, né? A gente tem que lembrar que a mensagem, ela vence o medo do mensageiro. Combinado? Contem comigo. Já estivemos no programa, já estivemos no podcast, bombou as redes sociais, ia passando pela rua, eu te vi no programa da Elo, show de bola, parabéns, aqui seu programa realmente diferenciado, e ter você como embaixador do Conselho Secreto, uma sumidade na nossa cidade, é um motivo de honraria para nós. Eu tenho um cavalo preto, por nome de Ventania, um laço de 12 braças, no couro de uma novilha. Me ensinou que eu sei o que eu sei. E só você chegar. O que será? Eu vou. Cansei de ficar na lona. A minha vida vai mudar da água pro vinho. Vou botar 2 de 20 no lugar da quarentona. Eu vou. E atenção! Foi na agenda, dia 26 de maio, tem mais um evento do Entre Mulheres. O Entre Mulheres é um movimento que está aí trazendo você para um contato maior com divulgação e comunicação da sua marca, do seu negócio. Isso mesmo, para você que quer falar mais, ser mais visto, então venha para o Entre Mulheres, um grupo de mulheres que fala sobre empreendedorismo, exatamente. E nesse dia 26 vai acontecer a confraria no espaço Outback, o restaurante Outback no Shopping Santa Úrsula. Para participar é fácil. Segue aqui o WhatsApp 981234000, escreve nele e manda lá. Confraria, que você vai receber o link de inscrição. Vai ser muito bacana a partir das 19 horas no Outback, no Shopping Santa Úrsula. Quem estará presente? Essas mulheres que andam fazendo história de network aqui em Ribeirão Preto, é isso mesmo. Luciana Prates, do Grupo Rara, Larissa Tonelli, do Boteco das Empreendedoras, Gláucia Brito, da Casa de Preta, Sabrina Macário, do Connect2 Grana Preta, Mônica Guimarães, terapeuta, e Maria Fernanda Mafê, do Mames Conecta. E eu, Heloísa Pedrosa. Então a gente te espera para esse momento da confraria Entre Mulheres e aguarde que em junho tem mais agenda do Entre Mulheres para você participar.
E olha só o programa Heloísa Pedrosa, onde está trazendo você. Nós estamos em São Paulo, aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, e a gente que adora João Rock, esse ano já começou trazendo notícias desse grande evento aqui, por esse momento, que é o Papo João Rock, que pela primeira vez acontece em São Paulo e que em breve estará também aí em Ribeirão. Vamos acompanhar, além do evento, entrevistas exclusivas. Bora comigo que você vai adorar essa matéria. Luigi, que aventura colocar a gente aqui para acompanhar vocês em São Paulo. O João Rock, a gente já sabe, é um festival do coração de Ribeirão Preto, mas já é do Brasil, não é de hoje. Conta pra gente um pouquinho desse momento que é o Papo João Rock e como é que isso impacta a estrutura que mais... Aí vem mais um movimento agora a favor, né, da história do João Rock. Bom, o Papo nasceu de uma parceria com o Banco do Brasil para tentar tirar esse impacto que um festival, que a música tem, apenas dos palcos, né? Então, a gente poder levar um pouco dessa troca de ideias, de fazer as pessoas pensarem no poder da música, no poder da arte, de realmente mudar realidades de vida, o impacto que ela tem no mundo das marcas. Quando a gente fala em João Rock, é lógico, a gente fala Ribeirão Preto e fala de tudo aquilo que foi de pequeno a muito grande. E o festival está chegando e a gente também vai ter uma versão do Papo João Rock em Ribeirão, Luigi. Vamos, isso já aí vai ser a segunda edição, nós começamos em 24, né? É esse movimento e a gente acha que isso a gente pode... A proposta é que isso seja ampliado, né? Lógico que vamos estar sempre fazendo na Semana do João Rock em Ribeirão, mas começar a levar isso para outros centros culturais, para que isso também a gente possa disseminar essa iniciativa e que nasçam outras iniciativas como essa. E é isso aí, vamos acompanhar aqui, o lugar aqui tá incrível, a gente quer muito acompanhar esse Papo João Rock, Luigi, nós vamos lá, tá bom? Valeu, gente, obrigado, vamos lá, vamos curtir, vamos pôr a cabeça para funcionar. E a gente já parou para bater papo com Sofia, ela que representa uma força na nossa música e está trazendo muita novidade e tem muita gente fã. Sofia, parabéns pelo trabalho. Como é que é hoje para você um momento como esse aqui do Papo João Rock, a tua presença de música? Conta pra gente essa mistura e como é que esse casamento está dando certo. Eu acho que é uma oportunidade muito grande, né? A gente poder falar como foi minha experiência na música, né? O meu trabalho, a minha empresa, que é uma empresa independente, né? Mas eu tenho o meu selo. Então, como que eu faço para me movimentar com a música que fala de empoderamento, com a música que salva vidas, salva meninas, mas aí a gente também tem que entrar na indústria para estourar. Então, eu vou passar um pouco dessa experiência e esse papo, ele é super importante, que ele tá abrindo portas para eu poder mostrar esse meu lado. E quando a gente está falando sobre a presença de um festival como o João Rock, o Brasil ele é conhecido por muitas coisas, e entre elas, a força da música brasileira. Como é que você entende essa força dos festivais? A força do festival é você poder chamar uma pessoa que é do rap, que é do rock, que é do funk, trazer esses mundos diferentes, músicas que é pro povo da periferia, música que é pro povo de elite, juntar todos os públicos ali, um respeitar o outro, um mostrar o seu trabalho. Então, a galera que tem uma ideia, vou fazer um show assim, vou fazer um show assado. O festival é isso, é essa diversidade, é pra gente conhecer trabalhos de pessoas novas. Então vai ter aqueles artistas famosos, mas vai ter aquelas pessoas que você vai conhecer, vai falar, nossa, que legal esse trabalho, nossa, que legal esse show. É a oportunidade. Eu já me apresentei em bastante festivais, tenho certeza que vou me apresentar cada vez mais, e cada festival eu quero poder levar uma estética diferente, uma história diferente do meu trabalho, que é o rap, que é o movimento hip hop, no festival que seja ou João Rock, ou enfim, qualquer outro festival assim super importante, mas inclusive aí ó, Festival João Rock, eu quero cantar aí, viu? Já vou avisar aqui. E é isso aí, mais um pouquinho para você que está acompanhando com a gente aqui no programa, o Papo João Rock com a Sofia, ela que arrebenta no que hoje a gente está reconhecendo, que tem tudo a ver com música brasileira na diversidade. Olha que energia, e a gente te espera em Ribeirão, Sofia. Quero você lá. Eu que agradeço, gente. Obrigada. E ouçam minhas músicas, vai sair meu álbum Sofisticada logo menos, então acompanhem. Valem. Papo João Rock, e eu já sei que falar de gerações deve ser sempre aquele movimento meio, parece que eu vou ter que defender um lado versus o outro.
E eu acho que na música tudo vai se somando e se tornando uma coisa mais do que nova, inusitada. Conta pra gente um pouquinho desse bate-papo que a gente vai acompanhar aqui no Papo João Rock e um pouquinho daquilo que você pensa nesse cenário aí das gerações. Cara, eu acho que eu defendo mesmo a minha geração, sabe? Eu vim aqui pra defender a minha geração porque muita gente enxerga a música de hoje em dia como sendo menos sofisticada e, né, como se ela tivesse perdido um pouco de uma coisa mais rebuscada, mais pensada, mais construída de uma forma mais complexa mesmo. E eu vim trazer aqui, militar pela complexidade, sim, da nossa música atual, da música da minha geração, da geração Z. Eu acho que a gente tem um espaço muito mais democrático para recorrer a acervos de música hoje em dia. Então tem muitos benefícios, tem muitas coisas interessantes da novidade, como você falou mesmo, né? O mundo muda e vai tudo se somando, não é uma coisa que é melhor do que a outra, são só coisas diferentes, assim. Então eu vim defender essa diferença aqui hoje. E bom, e nessa questão que não é uma guerra, é uma troca de ideias. Conta um pouquinho do seu trabalho e de que maneira que você vem vendo o impacto daquilo que você vive na geração que está te acompanhando. O impacto do que eu produzo na geração que me acompanha? Eu acho que eu tento ser uma boa influencer, né? Se eu sou uma influencer, se essa palavra convém a explicar as coisas que eu faço ali na internet, eu espero influenciar direito as pessoas, assim. E eu acho que é uma coisa, o trabalho na internet, ele é muito natural, né? Ele é fala muito do pessoal e de uma coisa muito orgânica, muito fluida. Então eu não fico necessariamente quebrando muito a cabeça para pensar exatamente o que faz para influenciar bem os outros. Eu acho que às vezes calha de funcionar, sabe? Eu acabei de comprar um apartamento, aí eu publiquei um vídeo comemorando a vitória de comprar um apartamento. Ele foi... Sem móveis. Ele foi super bem recebido e eu acho que, assim, estimulou muitas mulheres, por exemplo, né, a ter o seu próprio imóvel, a conquistar os seus sonhos, assim. Então, acho que a coisa vai acontecendo de um jeito meio orgânico, mas tá rolando. Mas você produz sucesso, não tem um ponto, uma opinião tua aqui com toda a organização de cenário, a maneira como você produz seu ponto de vista. E a gente te acompanhando, a gente vê que você consegue falar com todas as gerações, porque eu sou 52 anos. E eu me vejo ali, eu paro e falo, ela tá dando bola dentro. Que legal te ouvir e quero te dar super parabéns para que você continue produzindo ideias, reflexões, pensamentos e aquelas que derem bola dentro, que muita gente curta também. E as que derem mais ou menos, curtam também, né? Sim, pô, a gente não só dá bola dentro não, às vezes dá uma bolinha fora, tem que maneirar, né? Mas assim, tô feliz da vida, tô trabalhando bastante. Gosto muito de produzir conteúdo, gosto muito de trabalhar com influência na internet. Também gosto muito de ser atriz, acho que essa coisa das várias gerações também é porque eu permeio muitas mídias, né? Então tem uma galera mais coroa mesmo, tipo velhinhas que me reconhecem na rua por causa de novela. E aí tem uma galera da juventude que me reconhece por causa do TikTok e do YouTube. Então eu acho que isso é bem interessante, assim, né? E permeando todos os espaços e ocupando todos os espaços, assim. Pronto, Papo João Rock, daqui a pouco tem ela lá no palco conversando. Vamos lá, hein? Vamos lá. Música que conecta gerações, música que cultura e experiência, música com vetor de transformação social. 3 painéis, Pedro. Conta pra gente como é que você pensa esse momento da gente estar aqui em São Paulo acompanhando o Papo João Rock. Olha, de grande valor, né, intelectual, cultural para todo mundo. Eu falo pra mim, tá sendo um divisor de águas estar aqui hoje, porque até uma experiência fantástica. Sair da bolha de Ribeirão, brotar aqui em São Paulo e conviver com toda essa cultura que vai acontecer aqui hoje. E quando a gente está falando em Papo João Rock, você já sabe que vai ter Papo João Rock em Ribeirão Preto. E além de ser o 22º ano do Festival João Rock. Pedro, você tem noção do tamanho do que é o João Rock como festival? Olha, noção eu não tenho, mas estou começando a ter a partir de agora. Eu lembro ano passado, o Papo do João Rock foi lá no Iguatemi. Vendo como foi o ano passado e como tá agora, a dimensão, pelo que vai acontecer esse ano, tá surreal, vai ser histórico. E agora aquela fofoca que eu amo fazer. Ribeirão Preto faz história, São Paulo e pro Brasil todo, não faz? Ribeirão Preto é aquela pimentinha no meio de São Paulo. Sem Ribeirão Preto, não tem como existir São Paulo. E é isso aí, estamos aqui no Papo João Rock e vem mais.
E por aqui, no Papo João Rock, a gente vai encontrando gente que mexe com música e que é do papo da música. E a Lumena, Big Brother 2021, tá aqui com a gente para poder bater um papo. Lumena, a gente já sabe que a sua participação no Big Brother mostrou muito daquilo que você pensa em relação a posicionamento sobre momento social, a questão da mulher. E você fala da música também. Então esse seu pé no DJ, nesse som do pagode baiano. Conta pra gente um pouco mais. E o que você tá achando hoje aqui nesse Papo do João Rock? Para mim está sendo uma honra participar desse momento que eu acho que marca não só a comemoração, a reverência à musicalidade brasileira, mas a cultura pop. E por ser uma mulher baiana, nordestina, barril dobrado, eu reconheço que essa reverência ao legado que a musicalidade tem para a cultura é essencial. Tanto para a gente que gosta do entretenimento, como para a influência digital, que é esse arquivo, né? Esse arquivo de memórias pra gente. Pra mim é terapia, a música é terapia. Eu gosto de autorizar o rabetão com a minha picape, entendeu? Minha pesquisa é a musicalidade baiana, mas a musicalidade baiana conecta com todos os outros gêneros musicais. Então eu tô em casa. Então, a gente já entendeu que pra ela estar no Papo João Rock é estar naquele papo que ela curte e que ela domina. Lumena, projetos, como é que tá aí, rodando para 2025? 2025 eu tô cada vez mais, eu acho que me aperfeiçoando nesse lugar da comunicação, mas através do stand-up, autorizando a jornada, ressignificando e fazendo do limão a limonada sempre, né, minha irmã? Então eu acho que a arte, e hoje a internet é o palco que a gente tem para se desafiar através de muita leveza, muito bom humor e encontrando pessoas que a gente gosta. Lumena, assinou, tá assinado. E o Papo João Rock, a gente tem que admitir, tem aquela coisa que é quem vem para fazer o papo e tem aqueles que vêm para estimular, ativar o papo. E a Mary estimulou muito bem, trazendo perguntas positivas, trazendo inquietações e mostrando muito daquilo que você pensa. Papo João Rock, resume para mim a sua experiência. Olha, eu sinto que a indústria musical ela é tão grandiosa e tem tantas tabs abertas que assim, é até difícil a gente conseguir resumir tudo e trazer em 3 conversas, que foi o que a gente fez. Mas tivemos sucesso. Conseguimos falar de tudo um pouco, trazer justamente, que nem você falou, um pouco das inquietações, as tretas, propostas e soluções, reflexões profundas, desejos, coisas que amamos, histórias legais, inspirações. E é isso, conectamos gerações aqui, foi bem legal trazer pessoas que são de faixas etárias diferentes e que tiveram experiências diferentes com a música e com a indústria musical, né? E também sentir que é isso, a gente está em constante movimento, está em constante transformação. Então, juntos, conversando, né, tendo debates e trocas tão boas e livres e generosas como tivemos hoje, assim, a gente só tem a ganhar. Então, que a gente flua para o futuro juntos, né? Fazendo um Brasil melhor, né? Porque é isso. A música brasileira é a nossa maior potência cultural, na minha opinião. Bom, acho que missão cumprida, Mary. Sai desse palco firme e forte. Sim, firme e forte, ansiosa para o festival, que vai ser incrível, tá com um line-up maravilhoso. E, gente, não sei se vocês sabem, mas quase 25 anos aí de festival, é o maior festival de música nacional do Brasil. Então, assim, no mínimo a gente tem que valorizar o que é nosso, né? E é isso, João Rock, Papo João Rock, meu irmão, e a gente aqui vai indo embora, porque já acabou, mas agora tem um show da MC Sofia. Mary, obrigada. Beijo. Chegou ao fim, chegou. Espero que você tenha adorado as matérias, de ver como Ribeirão Preto é uma cidade que produz gente importante, gente de conhecimento, quanto que a cidade de Ribeirão Preto roda pelo Brasil, né? Inclusive, quando a gente vê a força de um festival João Rock, 22 anos do festival, né? Que bacana. E saber que a gente está aí, em casa, com tanta gente boa. Viram o Conselho Secreto? Viram o livro? Podem procurar esse livro para comprar, que realmente vai mudar a sua vida, a virada, né? Muito bacana. E não se esqueça que a gente deixou claro aqui, eu já fiz uma chamada, vou fazer de novo, nesse dia 26 de maio, você está convidada para participar de uma confraria entre mulheres. Eu já avisei, basta você entrar em contato dizendo que você quer fazer a sua inscrição e venha conversar com essas mulheres incríveis, vamos trocar cartões, fazer um pouquinho de network. O Entre Mulheres é mais uma ferramenta que eu e Heloísa Pedrosa
dou aí para você que quer participar, quer aprender sobre empreendedorismo e falar para o universo das mulheres, ok? E é isso aí. Beijo grande e até o próximo programa.